Pela primeira vez desde a eleição de 3 de novembro, o presidente Donald Trump admitiu em público aceitar o resultado das urnas e deixar a Casa Branca em 20 de janeiro, se o colégio eleitoral certificar a vitória de Joe Biden em 14 de dezembro. Certamente irei e você sabe disso, declarou o presidente, reagindo à pressão dos repórteres. Mas ele prometeu lutar até o fim e insistiu que foi vítima de uma fraude maciça e que ganhou a eleição de 3 de novembro sem apresentar qualquer prova de fraude. Não sei se terei tempo suficiente, continuou Trump. O tempo é a única coisa contra mim, os fatos estão a meu favor. As declarações confirmam a previsão de que Trump jamais aceitará a derrota e tentará reconstruir sua carreira política sobre a mentira de ter sido o real vencedor da eleição de 2020. Isso ajuda a mobilizar seus seguidores mais fanáticos, a arrecadar dinheiro e a manter, pelo menos para si mesmo, uma aura de invencibilidade, por mais falsa que seja. Na terça-feira, Trump concedeu o perdão presidencial ao general Michael Flynn, seu primeiro assessor de segurança nacional, que confessou ter mentido sob juramento em depoimento na investigação sobre o conluio da Rússia com a campanha de Trump em 2016. Desde que perdeu a reeleição, Trump abandonou o combate à atual onda do contágio da doença do coronavírus de 2019, que é a pior nos Estados Unidos. Trump apostou todas as suas fichas nas vacinas que estão chegando, mas 200 mil pessoas a mais podem morrer até que a imunização em massa permita controlar a pandemia. Na quarta-feira, foram registrados mais de 183 mil casos novos de Covid-19 nos Estados Unidos, alta de 38% em 2 semanas, e o contágio deve se acelerar com o feriadão do Dia Nacional de Ação de Graças. As mortes foram 2.313 na quarta-feira, com alta de 57% em 2 semanas. Até agora, os Estados Unidos registraram 12.883.000 casos e 63.500 mortes. O total de casos confirmados no mundo inteiro se aproxima de 61 milhões, com 1.432.000 mortes. Mais de 42 milhões de pacientes foram curados, cerca de 17 milhões apresentam sintomas leves e 105 mil estão em estado grave. O número de mortes num dia bateu um novo recorde, 12.053 na quarta-feira. No Brasil, houve mais 698 mortes e 37.672 casos novos notificados em 24 horas. O total de mortes está em 171.497 e o de casos confirmados em 6.204.579. A média diária de mortes dos últimos 7 dias ficou em 479, alta de 19% em 2 semanas. O número de mortes está em alta em 10 estados. A média diária de casos dos últimos 7 dias subiu para 31.640, uma alta de 24% em 2 semanas. É a maior desde 16 de setembro. Na Inglaterra, o número de casos positivos caiu 9% na semana passada para 633 mil, média de quase 95 mil por dia. De um grupo de 347.575 pessoas infectadas, o sistema de saúde conseguiu rastrear 60%. O segundo confinamento termina em 2 de dezembro, será substituído por um sistema de 3 faixas com mais restrições, onde a taxa de transmissão da doença for maior. A Grécia prorrogou as medidas de confinamento até 7 de dezembro para reduzir a pressão sobre o sistema de saúde. O país registra 1.902 mortes e 97 mil casos de Covid-19. Com a reabertura depois do segundo confinamento geral, Israel voltou a ter mais de 1.000 casos novos num dia, o que não acontecia há um mês. O presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, enviou o projeto de lei ao Congresso para oferecer vacina de graça a todos os hondurenhos. A Disney vai demitir um total de 32 mil funcionários com a pandemia. O laboratório AstraZeneca e a Universidade de Oxford, na Inglaterra, atribuíram a erro de dosagem os problemas revelados no teste de sua vacina, que era considerada uma das mais promissoras para aplicação em larga escala no terceiro mundo,
já que tem custo baixo e está em produção pelo Instituto Serum da Índia, que deve fabricar 1 bilhão de doses. Um grupo recebeu 2 doses iguais da vacina, com intervalo de 30 dias, e a eficácia foi de 62%, bem abaixo do que revelaram até agora outros laboratórios. Outro grupo recebeu meia dose e 30 dias depois uma dose inteira, com eficácia de 90%. O consórcio anunciou, então, uma eficácia média de 70%, com variação de 62% a 90%. Na terça-feira, o diretor da Operação de Apoio da Casa Branca ao Desenvolvimento de Vacinas, Moncef Slaoui, revelou que o segundo grupo tinha pessoas de até 55 anos, menos suscetíveis à Covid-19. Há uma série de variáveis que precisamos entender, afirmou o médico. Antes de esclarecer os problemas, a Administração de Alimentos e Medicamentos, a FDA, o órgão regulador americano, não deve dar autorização para uso de emergência da chamada vacina de Oxford, na qual o governo federal do Brasil investiu 127 milhões de dólares para que a Fundação Oswaldo Cruz fabrique aqui 100 milhões de doses. Mais notas e comentários sobre política internacional no meu blog Globalização em Crise, que está em nelsonfrancojobim.blogspot.com, no meu Twitter e no Facebook, onde também colaboro com o grupo Quarentena News. Cuide-se, fique em casa se não tiver nada muito importante a fazer na rua, use máscara e mantenha a distância se tiver de sair à rua, e muito obrigado pela sua atenção.